Meus amigos, eu vou ser muito sincero. Quarta-feira, véspera de feriado, né? Libertadores em casa contra um time que é consideravelmente pior que o do Palmeiras. Eu esperava todo tipo de roteiro menos esse, sabe? Sair perdendo por 2-0 no primeiro tempo, essa virada maluca, esse rolo compressor aí do Palmeiras atropelando. Nem dei boas-vindas, né? Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais uma análise pós-jogo. O Palmeiras venceu o Barcelona no Allianz Parque de virada, num roteiro, como eu disse, maluco, mas eu adorei, tá? Eu adorei. Vocês não acham que as coisas estavam um pouquinho mornas demais? Eu acho que a gente tava precisando de um joguinho um pouco mais caótico, não de tomar 2 gols, né, sair perdendo e tal, mas não sei, né, um gostinho de virada, um Allianz pulsando ali, Palmeiras atropelando, eu tava sentindo um pouquinho de falta disso, e é claro, é um jogo com muita coisa legal pra falar, de verdade. Separei vários assuntos bacanas pra gente analisar, tem questão tática, tem muita coisa pra gente conversar aqui, então vem comigo, já vai deixando seu likezinho aí já no começo do vídeo, em homenagem a essa virada do Palmeiras, certo? E vem comigo, vamos analisar essa vitória no Allianz Parque que classificou o Palmeiras para as oitavas de final de Libertadores. Mais uma vez vamos em busca do Tetra, certo, meus amigos? Então, vamos lá, com calma. Um assunto de cada vez, porque tem muita coisa que eu quero conversar aqui com vocês hoje. Ouve a análise inteira e depois você vai comentar aqui a sua opinião sobre tudo. Sabe quando a gente fala desse ritmo rolo compressor do Palmeiras, que foi o que a gente viu no segundo tempo, esse Palmeiras, principalmente no Allianz Parque, né, com a torcida empurrando junto, e o time atropelando, e sendo agressivo, sendo vertical, e acuando o adversário, não deixando o adversário sair, sufocando e tudo mais. A gente viu isso muito bem no segundo tempo, mas no primeiro tempo não foi assim, o que não significa que o Palmeiras estava fazendo uma atuação vergonhosa no primeiro tempo, não é isso, vamos por parte, certo? Pra mim, claramente no primeiro tempo a gente não teve esse modo rolo compressor, e aqui não tem a ver com atitude dos jogadores ou desinteresse, tem a ver com não conseguir desempenhar aquele máximo por N motivos ali que pode ter, a importância do jogo, a sequência de partidas e tudo mais, porque quando a gente fala desse modo rolo compressor é importante eu colocar aqui qual que é o segredo, né, por trás disso. Você tem a parte técnica, a parte tática, a parte mental e a parte física envolvida, né? Tá tudo envolvido. A parte tática, claro que a gente já tem um padrão muito claro, uma coisa que raramente muda ali, mas você tem a parte técnica, a parte física e a parte mental, uma dependendo da outra. Então você precisa estar inteiro fisicamente, você precisa estar concentrado mentalmente, o desgaste ele é físico e ele é mental, e você estando bem fisicamente, mentalmente, você vai tomar melhores decisões tecnicamente falando. Então tudo isso tá envolvido pra gente ver o Palmeiras atropelando. E a gente não viu isso no primeiro tempo. A gente viu um Palmeiras que meio que tava, uma hora ou outra a gente vai fazer um golzinho aqui, né? Tipo, vamos criar nossas chances aqui tranquilo, sem pressa, né? Rodando a bola e tal, e uma hora ou outra a bola vai entrar. E de fato, o Palmeiras tava conseguindo construir, ofensivamente falando. Então, é um Palmeiras que tentou empurrar o Barcelona ali pro campo adversário, que tinha Rony na frente, Dudu e Veiga como os dois meias atacantes. Os dois laterais subindo muito, então o Piquerez dobrando com o Dudu pela esquerda e o Mike naquele triângulo com Veiga e Arthur pela direita. Você tinha o menino circulando bola e num equilíbrio ali mais atrás, os dois zagueiros mais o Zé Rafael. Só que mesmo eles estavam altos, né, em termos de altura do campo. Você pega, por exemplo, o gol anulado ali, que seria 1-0 do Palmeiras, que seria um golaço do Rony ali de 3 dedos, é uma bola que é rebatida e quem tá ali pra pegar a sobra logo na frente da área do adversário é o Zé Rafael e é o Luan, que dá aquele belo passe pro Veiga, dá assistência pro Rony. Então é o Palmeiras que tava tentando apertar o Barcelona no seu campo de defesa, mas ao mesmo tempo, quando você tem esses jogadores estabelecidos no campo de ataque e um time que não tá no modo rolo compressor em termos de concentração para pressionar o adversário imediatamente depois de perder a bola, um erro na saída de bola é fatal, e foi isso que aconteceu. Então, no primeiro gol você tem um erro de passe do Zé Rafael, a saída de bola tava postada ali no 3-2, né, que o Palmeiras costuma fazer. Só que os jogadores estavam todos prontos pra correr pra frente, prontos pra atacar o adversário, e o erro de passe do Zé Rafael é um erro de passe pra trás, que já coloca o adversário de frente pra última linha do Palmeiras. Do lado direito o Mike tava indo pra frente, tem que correr pra trás, e aí você tem os dois zagueiros contra os dois atacantes ali do Barcelona, e em 2 toques eles já colocam a bola na rede ali, é uma coisa muito rápida, o atacante deles já bate de
primeira e tal. Então é um erro de concentração ali na hora do passe, é uma pressão pós-perda que não acontece imediatamente depois, e pode ter certeza, se é um Palmeiras que tá naquele modo rolo compressor, aquele modo atropelando o adversário, perdeu a bola, pressiona rápido, vamos recuperar. Não foi isso que aconteceu. Quando o Palmeiras pressiona a bola, o menino levanta a mão pedindo sei lá o que, se era uma falta no Zé Rafael, enfim. É isso que ele faz. Não pressiona imediatamente. E o segundo gol é a mesma coisa, é um erro do Mike. E logo depois que o adversário recupera a bola, você não tem ninguém pressionando pra tirar o cruzamento, né? Mike, Zé Rafael estavam próximos ali. Não pressiona logo depois da perda nessa transição defensiva pra não deixar o cara cruzar. E mesmo assim, com o cara cruzando, o Palmeiras estava em superioridade numérica dentro da área, tá? Tinham 2 atacantes do Barcelona e 3 defensores do Palmeiras. Os 2 zagueiros mais o Piquerez. E o Barcelona consegue finalizar 2 vezes com liberdade. Na primeira, o Everton defende. Então, é um misto, assim, né? Se tivesse naquela intensidade, realmente, naquela concentração, acho que o Palmeiras não teria tomado esses gols, mas não é uma coisa que é fácil, assim, né? Que é simples, vamos entrar no modo rolo compressor. Não é fácil, assim. O jogo, ele meio que exigiu isso, e isso eu achei até bom, tá? Daqui a pouco eu entro nesse ponto, mas acho que até por isso eu gostei do roteiro do jogo. Achei bom que a gente foi exigido nesse sentido mais uma vez. Mesmo assim, ficou claro que o Palmeiras criou chances no primeiro tempo, porque tecnicamente o Palmeiras é muito superior ao Barcelona, então teve cabeceio do Veiga no travessão, até anotei, teve o Arthur perdendo um gol na cara do goleiro, chutando pra fora, no cruzamento do Dudu, o Rony deu um cabeceio que o cara tirou em cima da linha, no próprio lance do gol impedido do Rony, o menino tem a chance de fazer o gol de letra ali e a zaga acaba tirando, enfim, não foi uma atuação pra perder por 2-0, mas não tem essa no futebol, vamos combinar, foi merecido, né, não fomos eficazes nas nossas oportunidades, vacilamos, eles foram eficazes nas oportunidades dele, pra mim não tem nada de injusto no resultado do primeiro tempo. Agora, quando a gente vai pro segundo tempo, meus amigos, lembra que eu falei que o modo rolo compressor, o modo atropelo do Palmeiras tem parte física, tem parte mental, né, para poder condicionar melhor a parte técnica dentro do desenho tático, e uma coisa condiciona a outra, uma coisa depende da outra. É óbvio que o Palmeiras voltou mais concentrado, porque o Palmeiras precisava do resultado, né? O Palmeiras estava jogando em casa, inclusive o primeiro jogo no Allianz Parque nessa Libertadores, né? Porque a gente jogou o outro no Morumbi. Então, imagina o come que o Abel não deu neles no vestiário. Então, claro que o time voltou mais concentrado, voltou com o mental mais preparado para esse modo rolo compressor, né? Por essa necessidade, por essa conversa no vestiário. Então, com 1 minuto o Palmeiras faz o gol, e aí o estádio já vem junto. Com 4 minutos o Arthur chuta uma bola no travessão. Com 5 minutos o zagueiro do Barcelona tira uma bola em cima da linha de uma finalização do Dudu. Com 12 minutos o Palmeiras já empatou o jogo, no modo rolo compressor, no modo atropelo. E, além disso, com uma mudança tática muito importante, porque o Palmeiras, no intervalo, Palmeiras não, né? O Abel, tira um jogador do bloco de trás para colocar um novo no bloco da frente, se a gente for pensar assim. Sai o Gabriel Menino, entra o Flaco Lopes. Então, nessa configuração, pensar naqueles 5 jogadores que constroem desde trás, Mike, Luan, Gomes, Zé Rafael e Gabriel Menino. Você tira o Menino e coloca o Flaco, que é um jogador do bloco da frente. Com isso, você ganha o Veiga construindo mais, você pesa a última linha do Barcelona, então você coloca mais um jogador para essa última linha do Barcelona se preocupar, e você tem o Flaco, que é um jogador que se movimenta muito, que circula muito, então tira defensor do adversário de posição. Então, quando entra o Flaco, muita gente pode pensar, pô, o Flaco centroavantão, ele vai entrar lá na área e o Rony vai sair um pouco. Não, o contrário, o Flaco ele tem mais mobilidade, ele tira os defensores de posição e o Rony na área, atacando a todo momento, né, sendo aquele cara insuportável pros zagueiros. Inclusive a ajeitada que ele dá pro Piquerez é sacanagem, né, vamos combinar, pelo amor de Deus. O Rony ganha muita bola pelo alto, muita disputa, o Rony é sacanagem, vamos combinar. Enfim, e aí com a concentração, né, no topo, com o modo rolo compressor ativado e com uma mudança tática importante, pronto, né? Viramos com o gol do Arthur de cabeça, depois ainda teve o gol do Endrick para fechar o 4-2. Mais um ponto legal que eu quero destacar aqui para vocês, certo? Uma coisa importante. O Palmeiras, nessa partida, deu 30 cruzamentos, certo? Esse é um dado. E aí você pode pensar, caramba, Léo, 30 cruzamentos? É coisa pra caramba, né? Não é um pouco demais, não? Só que o que acontece? Aqui no Brasil, a gente se acostumou com uma cultura
que liga excesso de cruzamentos a pobreza tática, pobreza de repertório ofensivo. E isso nem sempre é verdade. Eu até consigo entender por que a gente fez essa correlação, por que a gente costuma fazer essa correlação, porque muitas vezes aqui no Brasil o cruzamento é só um bumba meu boi, tipo, vamos ver o que vai dar, joga a bola na área. Só que no Palmeiras não. E esse é o detalhe tático que eu queria trazer aqui pra vocês, que eu acho que é muito interessante. O Palmeiras cruza muito, certo? Em termos de quantidade. Mas raramente o Palmeiras cruza à toa. Então não é o bumba, meu boi, certo? O Palmeiras fez aí quantos gols de cruzamento, né? Eu acho que todos os gols vieram de cruzamento nesse jogo. Todos os 4 gols, de certa maneira. Mas o Palmeiras não cruza à toa. Então, todo momento que o Palmeiras vai gerar uma situação de cruzamento, o Palmeiras tá gerando vantagem ou pro cara que vai cruzar, ou pro cara que vai receber o cruzamento, ou pros dois ao mesmo tempo. O que é gerar vantagem? Ou o cara vai estar em superioridade numérica em relação ao adversário, ou ele vai estar numa superioridade de movimento. Sabe quando o Rony tá atacando a área ali, por exemplo, ele já tá na frente do marcador dele, o marcador dele tá atrás, não vai ter como chegar, mesmo o Rony sendo mais baixinho, ele vai chegar na frente, isso é gerar vantagem em relação ao seu marcador. Ou uma vantagem de posicionamento, por que os jogadores aparecem sozinhos pra cabecear? Não é à toa, o Palmeiras tá gerando vantagem, isso vale mais uma vez pro cara que cruza e pro cara que recebe o cruzamento. Isso é papo pra eu mostrar pra vocês em outro vídeo também, acho que valeria a pena fazer uma análise só sobre como o Palmeiras gera vantagem em cruzamento e por isso faz muito gol em cruzamento, por isso cruza muito, não é à toa, não é pobreza tática, é muito repertório. Eu não acho que nem vale a pena a gente ficar olhando pra quantos cruzamentos o Palmeiras erra por partida, porque quantas vezes, vamos combinar, quantas vezes a gente não vê o Palmeiras chegar na linha de fundo, o Piquerez ou o Mike cruzar pra trás e aquela bola que o zagueiro tira ali na pequena área, mas que ia chegar um jogador do Palmeiras, ou que passa por todo mundo, mas né, quase alguém chega ali pra finalizar. Então o cruzamento errado, ele, dependendo, ele também gera um certo perigo, né? Então eu acho que esse é um detalhe que vale a pena falar. E esse vídeo vai ficar grande, tá? Mas é porque tem muita coisa legal pra gente conversar. Mais uma, e aí uma leve cutucada que eu tenho aqui pra dar. Sobre trocas. O Endrick entrou e fez o golzinho dele, o que eu acho que é muito importante, que é muito legal, retoma a confiança, muito bacana. Vocês não acham que às vezes, a gente dá uma criticada sem tentar entender o lado do cara que tá ali, do treinador, da comissão, enfim, que tá ali pra vencer o jogo simplesmente, pra conseguir o resultado, porque aquela é a profissão dele? Por que eu tô falando isso? Porque o Palmeiras jogou fora de casa contra o Fortaleza e o Abel colocou o Navarro no intervalo, certo? Muita gente criticou. O que eu vim aqui falar na análise pós-jogo? Que o Navarro, ele não é o melhor centroavante do Palmeiras tecnicamente falando, mas naquele jogo o Palmeiras queria arrastar o resultado, campo pesado, Fortaleza vindo pra cima. O Palmeiras queria ganhar duelo defensivo, um cara que ajudasse na bola aérea defensiva e tal. Era bonitinho colocar o Endrick ali, ou o Flaco, era bonitinho, mas eles não iam entregar o que o time precisava, certo? Colocamos o Navarro ali, beleza, passamos. Hoje, no intervalo, o Palmeiras precisava, o Abel queria colocar um centroavante. O Navarro não era a opção ideal, o Flaco era a opção ideal, porque o Flaco gerava essa movimentação, o Flaco tirava defensor do Barcelona de posição. De quebra, o Flaco é mais uma ameaça no jogo aéreo, então ele oferece tudo isso. Ele entrou, certo? Ele não estava sendo boicotado. Quando foi necessária a característica dele, ele entrou. E no final, quando o Palmeiras já estava vencendo, já tinha virado o jogo, o estádio estava a favor, tava todo mundo junto, modo rolo compressor ativado, Barcelona cedendo espaços, o Abel foi lá e colocou o Endrick, porque era uma oportunidade dele fazer o golzinho dele, e na primeira chance ele foi lá e fez, certo? Depois de um cabeceio do Flaco também, inclusive, se eu não me engano. Então, gente, as coisas têm motivo no final das contas. E até, inclusive, depois no 4x2 o Abel coloca o Jailson. Eu sei que vocês não gostam do Jailson, mas jogou a favor, né? Torcida junto. Retomar confiança, coloca o cara ali pra ele sentir um pouco do estádio, né? Eu sei que vocês não gostam do cara, mas o treinador não pode largar a mão simplesmente. Ele tem um grupo pra tomar conta ali, digamos assim, né? Gerir egos e tudo mais. Então, acho que esse exemplo do centroavante é um bom exemplo. Porque vocês estão vendo, a gente tem centroavantes diferentes. Quando precisar entrar, vai entrar. Se não precisar, não vai entrar e pronto. E aí o Palmeiras continua vencendo e tá tudo certo.
Bom, é isso. Mas não acabou ainda, tem mais coisa pra falar. Sobre essa questão do ritmo de jogo do time. Porque a gente não entrou no modo rolo compressor no início do primeiro tempo. Eu acho que isso é importante a gente falar pra sequência, certo? Quem vem acompanhando as análises pós-jogo que eu venho fazendo aqui de todas as partidas do Palmeiras, me acompanhou falando que a sequência de partidas ela vai fazer diferença e ela desgasta fisicamente e mentalmente. Não é à toa que o Palmeiras entrou no jogo de hoje não naquele top. Porque o Palmeiras já tá desgastado fisicamente, mentalmente. É que a gente deu sorte, claro, sorte entre aspas, da gente ter esse boost no intervalo, essa necessidade de aumentar a concentração e aí voltar para esse modo rolo compressor. Mas a gente não precisaria disso naturalmente. Só que o time tá desgastado. Se eu não perdi as contas, esse foi o 12º jogo seguido com o time basicamente titular, tirando o mistão ali que a gente jogou contra o Fortaleza, mas que tinha boa parte dos titulares em campo. Era mais ou menos misto contra o Fortaleza fora de casa. Uma hora você é cobrado por isso, não tem erro. Então, talvez, aí mais uma cutucada aí, né? Será que não dava pra ter poupado antes, talvez no começo dessa sequência de 12 jogos, contra o Bragantino em casa, por exemplo, quando o time já dava sinais de cansaço, esse jogo contra o Bragantino foi o 5º da sequência, então será que já não dava pra ter feito alguma coisa ali? Ou talvez contra o Curitiba na última partida, né? E aí você vai falar, pô, Léo, falar depois é fácil e tal, é moleza. Eu não tô falando depois, eu falei antes. Quem vem acompanhando as análises pós-jogo viu que eu falei. Fortaleza e Curitiba são 2 jogos importantes para rodar o elenco pra gente chegar 100% fisicamente contra Barcelona e contra São Paulo, porque depois vem data FIFA, vai dar para todo mundo descansar e retomar as energias. É importante a gente chegar 100% contra Barcelona e contra São Paulo. Chegamos 100% contra o Barcelona? Não chegamos, né? O primeiro tempo, acho que ele indicou isso. Felizmente, a gente conseguiu reverter isso no segundo tempo e voltamos pro nosso modo rolo compressor. Agora, como será contra o São Paulo? Não sei. O ideal é que seja modo rolo compressor desde o início. E aqui eu não tô nem falando de ser ofensivo ou não, tá? Não tem nada a ver com isso, até porque joga contra o São Paulo fora de casa. Provavelmente o São Paulo vai acabar tomando iniciativa em dado momento do jogo, né? Jogando em casa, Morumbi e tudo mais. Cada jogo tem o seu próprio contexto. Mas em termos de concentração, em termos de parte física, eu acho que é inegociável que o Palmeiras esteja no melhor que pode para jogar um jogo, um clássico contra o São Paulo, como vai ser o de domingo. Então eu fico na torcida para que o descanso, os dias de descanso sejam necessários, sejam suficientes, perdão, né? E que a gente chegue 100% para esse último jogo da sequência pré-data FIFA. Certo, meus amigos? Quase 20 minutos de vídeo, pelo amor de Deus. Falei muito, minha garganta já tá doendo já, mas é porque eu falei no começo. Tinha muita coisa legal pra gente conversar, acho que foi um jogo que trouxe muitos detalhes interessantes, enfim, tá aqui a análise completa. Se vocês querem análise completa, então toma a análise completa. Se você chegou até aqui, eu mereço o seu likezinho, né? Pelo amor de Deus, deixa o like aí, ajuda muito no vídeo, ajuda muito no canal, para ajudar o meu trabalho. E se você também ainda não está inscrito, por favor, inscreva-se aqui. Não custa nada, é de graça e me ajuda muito também. Fechou, meus amigos? Tô esperando também a sua participação nos comentários. Dizer aí o que você achou da partida, o que você achou da análise, né? Assistiu com calma, pegou todos os pontos. Então agora comenta aí o que você achou. Vamos trocar uma ideia e vamos nos ver no próximo vídeo. Deve sair mais um vídeo aí antes do jogo contra o São Paulo e depois, claro, no domingo tem análise pós-jogo, assim que o clássico acabar, você já corre aqui pro canal. Fechou, meus amigos? No mais é isso então, muito obrigado pela companhia, vejo todos no próximo vídeo. Tchau, tchau!